Olá, que honra e que alegria. Começa agora mais uma edição do Direto de Brasília, o que é importante você ficar sabendo a partir de agora. O projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, já foi encaminhado ao Congresso, chegou aqui no Senado. O texto chegou aos parlamentares no mesmo dia em que foi sancionado o novo arcabouço fiscal que já vai valer para o orçamento de 2024. Entre os assuntos está também esse salário mínimo de R$ 1.421. Vamos ver nesta reportagem. A Lei Orçamentária Anual foi enviado ao Congresso no mesmo dia da publicação no Diário Oficial do arcabouço fiscal, que substituiu o teto de gastos. Essas regras eram fundamentais para que a LOA fosse elaborada, que leva em conta também as diretrizes estabelecidas na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também no PPA, o Plano Plurianual. O salário mínimo a partir do ano que vem deve ser de R$ 1.421. É resultado da retomada da política permanente de valorização do salário mínimo. O valor ainda pode mudar, porque o reajuste leva em conta uma estimativa da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, até novembro de 2023. Na conta, ainda é considerada a taxa de crescimento real do PIB de 2 anos antes, apurada pelo IBGE. De acordo com a nova política de valorização, se o PIB não crescer nos anos considerados, apenas a inflação fará parte da conta. O salário mínimo, de acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, serve de referência para 54 milhões de pessoas no Brasil. O que eu acho mais importante é que o salário mínimo no ano que vem terá um reajuste real de 2,35%, nominal de 7,33%. Nós teremos um salário mínimo de R$ 1.420, um valor R$ 115 superior deste ano. Será o segundo ano consecutivo que o governo do presidente Lula dá ganho real ao salário mínimo. O governo espera que o Produto Interno Bruto do país cresça 2,3% em 2024, impulsionado pela recuperação da indústria e do setor de serviços. Para 2023, a projeção é mais otimista, 2,5%. A inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, deve ser de 3,30% em 2024, de acordo com a projeção do governo. Em 2023, a taxa deve ser de 4,85%, menor do que em 2022, quando a inflação acumulada foi de 5,79%. Esse recuo, ainda segundo o Executivo, é motivado pela redução dos preços de bens industriais e de alimentação, pela normalização das cadeias produtivas após os impactos da guerra na Ucrânia e pela super-safra brasileira. Com a redução da inflação, o governo espera que o Banco Central diminua a taxa básica de juros. Para 2024, a expectativa é que seja gradualmente reduzida, terminando o ano com a média de 9,80%. O governo projeta que o resultado primário de 2024 seja zerado. Isso significa que o Executivo quer gastar o mesmo que arrecadar no ano que vem, saindo de uma tendência de déficit. Para se ter ideia, as metas de resultado primário estão deficitárias pelo menos desde 2015. 2021 foi o pior ano, 3,8% do PIB. A expectativa é que, a partir de 2025, as receitas sejam maiores que as despesas, gerando superávit. Nós procuramos ser muito fiéis àquilo que a área econômica da Receita Federal e do Tesouro Nacional recomendaram que constasse do orçamento. Nós adicionamos à regra de gasto aquilo que nos parecia virtuoso da Lei de Responsabilidade Fiscal, que se perdeu nos últimos anos, que é justamente o cuidado com a receita. Porque se você não cuidar da receita, não adianta você congelar o gasto. Isso será possível, segundo o Ministério da Fazenda, por conta de mudanças implementadas neste ano, como a reoneração dos combustíveis, a regulamentação das apostas esportivas, tributação de fundos fechados de investimentos e offshores, empresas abertas fora do país de origem do proprietário.
Muitas dessas medidas ainda dependem de aprovação do Congresso Nacional, como a regulamentação das apostas esportivas e a tributação de fundos fechados de investimentos e offshores. Na proposta de lei orçamentária, não há cortes de despesas, mas também não há previsão da correção da tabela do imposto de renda e de reajustes para o programa Bolsa Família e para os servidores públicos. O projeto da lei orçamentária privilegiou ainda a área da saúde, com um aumento superior a 140%. Todos os outros ministérios terão pelo menos os mesmos recursos previstos em 2023. Nós estamos diante de um orçamento muito equilibrado, com todas as despesas contratadas, com todas as receitas muito bem delineadas, naquilo que a Receita normalmente faz, que é ser muito conservadora com os números. Então, diante disso, estamos entregando ao país um orçamento com o objetivo de alcançar, e com a certeza de que conseguiremos, apesar das dificuldades, alcançar a meta zero no ano que vem. E os senadores voltaram a comentar o recurso do Senado ao julgamento do STF, que limitou a aplicação do piso salarial nacional da enfermagem. A advocacia do Senado ainda pede que a lei seja cumprida como foi aprovada no Congresso Nacional, sem nenhuma restrição. Esse assunto é antigo e divide opiniões. A advocacia do Senado apresentou um recurso chamado embargos de declaração. Esse recurso é utilizado para deixar mais claro alguma parte da decisão do tribunal que não foi considerada devidamente explicada. Assim que a decisão foi tomada pelo Pleno, num julgamento virtual, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, solicitou à Advocacia do Senado que elaborasse uma peça de embargos, questionando omissões, contradições e obscuridades dessa decisão, com o objetivo, claro, de restabelecer na integralidade os efeitos da lei aprovada pelo Congresso Nacional. Um dos argumentos apresentados pela advocacia do Senado é que o Supremo não pode suspender uma lei discutida e aprovada pelo Congresso. Essa lei foi fruto de um amplo debate na sociedade, que envolveu a sociedade civil, as categorias profissionais beneficiadas, envolveu também o setor privado de hospitais e de serviços de saúde, e todos os argumentos trazidos por todos os lados foram considerados na discussão no parlamento. E essas ideias todas resultaram na lei aprovada. Então, um primeiro argumento é que não caberia ao Supremo Tribunal Federal, concluído todo o processo legislativo, suspender os efeitos dessa lei em sede cautelar ou estabelecer condicionantes para o cumprimento dessa lei, trazendo para o Supremo Tribunal Federal um debate que já foi realizado e já foi superado no âmbito do Congresso Nacional. Todas as vezes que um tema passa aqui pelo Congresso, é debatido, discutido, votado e aprovado, precisa ter o respeito das instâncias de poder que devem trabalhar harmonicamente entre si. Houve uma grande mobilização de toda a categoria. No Senado, foram realizadas audiências públicas, muito diálogo. O piso é uma antiga luta dessa categoria, a fim de assegurar o quê? Salários dignos a esses heróis. A ação do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, é justa, merece o nosso apoio. Como eu sempre digo, não adianta só chamar eles de heróis, como aqui eu citei, mas sim fazer justiça. E os deputados aprovaram a Lei Geral da Polícia Civil. Agora será analisado aqui no Senado Federal, ainda no mês de setembro. O plenário da Câmara aprovou o projeto de 2007, de autoria do segundo governo Lula, que institui a Lei Orgânica da Polícia Civil, uma antiga reivindicação da categoria. A proposta estabelece normas gerais de funcionamento, organização e competências da corporação, além de definir uma legislação única para todo o país, diferente de como funciona hoje, em que cada estado tem suas próprias regras. Eu sou delegado de Polícia Federal de carreira. Nós aprovamos aqui, como bem disse o nosso amigo Coronel Meira, a Lei Orgânica das Polícias Militares. Agora vem a Lei Geral das Polícias Civis. Isso é extremamente importante para que a gente possa encontrar um consenso mínimo em âmbito dos estados, e nós compreendemos que o relator buscou agregar essa possibilidade de consenso. Nós entendemos muito bem
que as polícias exercem um papel essencial em nossa República e, por esse motivo, nós clamamos a todos os colegas deputados aqui presentes que possamos votar hoje favorável ao texto relator, à Lei Geral das Polícias Civis. Nós defendemos que a polícia tenha o ciclo completo, ou seja, que consiga trabalhar desde o início do flagrante até a prisão, e esse projeto ele faz o contrário, ele coloca diversas atribuições de forma taxativa, diminuindo o escopo da incorporação, o que é ruim. Nós gostaríamos que a corporação tivesse mais atribuições e não menos. Um outro problema desse projeto é que ele prevê uma espécie de greve, ele dá abertura para isso, e nós entendemos que é um trabalho essencial. Deputados governistas criticaram o artigo da proposta disciplinando a formação do Conselho Superior da Polícia Civil, sem prever a participação de oficiais de investigação no colegiado. O artigo 9º precisa assegurar no Conselho Geral, no Conselho Superior de Polícias, não a presença estabelecida dos delegados e delegadas, mas uma presença de todas as categorias que compõem a Polícia Civil. Agentes, escrivãos, todos que fazem com que a polícia seja eficiente e capaz, também assegurando a autonomia necessária pericial, mas saiba que o trabalho de perícia, em separado do trabalho de polícia, são trabalhos complementares para a resolução e responsabilização de quem comete crimes para o enfrentamento à impunidade. O relator da matéria, deputado delegado Fábio Costa, do Progressistas de Alagoas, modificou o texto para incluir oficiais de investigação no Conselho e o projeto foi aprovado por acordo e agora segue para o Senado. O plenário também aprovou o regime de urgência para a proposta que institui o programa Desenrola Brasil e que remete ao Conselho Monetário Nacional a fixação de limites para os juros do cartão de crédito. A gente continua de olho nos principais assuntos, reforma ministerial que vai acontecer no governo Lula já ainda esta semana, articulações, novos ministros chegando na esplanada dos ministérios. Isso tudo é uma articulação a fim de conseguir aumentar a base do governo aqui no Congresso Nacional. Continua com a gente, o que é importante você ficar sabendo. Se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar @TV Cidade Verde MT no Facebook ou no Instagram. Fique em paz, se cuide, vem aí as notícias da sua região.